objetivo desta aula é tratar de questões referentes à reforma política no Brasil, entraves e perspectivas. Dentre os principais temas, esta aula versará sobre o financiamento público de campanha, migração partidária, voto obrigatório, voto distrital, entre outras, a partir do posicionamento e visões de diferentes cientistas sociais e atores políticos do Brasil. Defende-se que a formulação da esperada reforma política brasileira se concretize com um debate amplo e transparente entre as instituições envolvidas, sem deixar de considerar a participação dos cidadãos. Frente a esses temas, pergunta-se: dentro dos moldes que a reforma política tem sido tratada, podemos esperar que ela traga reais benefícios para o fortalecimento institucional e democrático do país? A reforma política resolverá os entraves históricos, os vícios culturais e institucionais da política brasileira? O financiamento público das campanhas eleitorais encontra bastante receptividade entre a elite política do país, mas os mesmos têm receio dos efeitos da medida frente à opinião pública. A primeira constatação é de que as campanhas eleitorais no país são muito caras, equiparando-se às eleições dos estados desenvolvidos. Diante disso, surgem posicionamentos para viabilizar o financiamento público das campanhas, o que evitaria, segundo os defensores da proposta, que os políticos recorressem a financiamentos junto a empresas privadas ou de outras entidades, muitas vezes pouco lícitas, como bicheiros, narcotráficos, empresários de bingo e igrejas. A previsão é de que se aumente significativamente o financiamento público para partidos, dos atuais 120 para mais de 800 milhões de reais aproximadamente, com este se tornando fonte exclusiva para custear as campanhas eleitorais. Segundo alguns teóricos e mesmo para alguns políticos, a prática do financiamento público para campanhas eleitorais vai dar igualdade de condições para todos os candidatos, evitando assim a desigualdade entre os membros. Políticos entendem que o financiamento público é positivo, pois ajuda na equiparação entre os quadros políticos do Brasil. O financiamento público reduz a influência do poder econômico, porque você passa a ter a fonte única e limite nacional de gastos. O financiamento público também possibilita uma disputa mais justa entre os candidatos. Por fim, o novo sistema despertaria mais interesse da sociedade para a disputa, pois a população passaria a exercer uma maior fiscalização, diz o político João Paulo Cunha, deputado federal. O atual ministro da Justiça, Tarso Genro, principal articulador do governo para que a reforma política saia do papel,
também defende o financiamento público de campanha. O ministro vê um maior fortalecimento dos partidos, menor corrupção e maior transparência. Diz o atual ministro: sou a favor do financiamento público de campanha, rigoroso, cientificamente controlado pelos tribunais eleitorais e com a proibição de qualquer tipo de contribuição individual. Isso fortaleceria os partidos, diminuiria a corrupção e acabaria com a relação perversa dos políticos com os empresários, conclui o ministro Tarso Genro. Pelo projeto, as votações terão como base o valor de R$ 7,00 em relação a cada um dos eleitores alistados na Justiça Eleitoral até o dia 31 de dezembro do ano anterior às eleições. A distribuição seria feita junto aos diretórios nacionais dos partidos, observando-se o seguinte critério: 1% em parcelas iguais para todos os partidos existentes e 99% para os partidos com representação na Câmara dos Deputados, proporcionalmente ao número de integrantes das suas bancadas. Se esse sistema fosse adotado nas eleições de 2006, por exemplo, considerando-se o eleitorado de 115 milhões de pessoas, o valor destinado à campanha teria sido de 805 milhões. Por outro lado, os argumentos do cientista político David Samuel se contrapõem ao financiamento público de campanha. Segundo Samuel, os partidos políticos já são financiados pela Justiça Eleitoral, com a participação de todos os contribuintes, no horário de propaganda política gratuita, por exemplo. Cada minuto utilizado pelos partidos no rádio ou na TV é pago pelo contribuinte, como se fosse um horário comercial normal, em que a empresa vende o seu espaço. Esta realidade não acontece nos Estados Unidos, por exemplo, pois lá os partidos políticos pagam para aparecer na TV. Além do mais, segundo o cientista político, esta medida não eliminará o Caixa 2. Sem outras reformas imprescindíveis, como a do sistema bancário e da legislação trabalhista, por exemplo. Da mesma forma, o cientista político Jairo Nicolau defende a necessidade de capacitar o Tribunal Superior Eleitoral para monitorar e controlar efetivamente os candidatos. No entanto, durante a campanha com o financiamento público, para o cientista, o problema tende a permanecer. Ainda sobre as inserções gratuitas dos partidos políticos no rádio e na TV, Jairo Nicolau tem a seguinte posição: o horário eleitoral brasileiro de 45 dias, com 1h e 30 minutos, é longo, encarecendo ainda mais a campanha. Além disso, agora há os spots de 30 segundos vinculados nas TVs e rádios ao longo da programação normal. É importante argumentar que o financiamento público não eliminará de forma alguma o financiamento oculto para os partidos. O financiamento público exclusivo não significa o fim da intervenção dos grandes grupos privados na política, procurando tirar proveito na forma de extrair lucros para suas empresas. O financiamento também não eliminará o Caixa 2 para os partidos, podendo sobrecarregar a Justiça Eleitoral com um alto número de irregularidades. E mais, exemplos de países desenvolvidos como na Itália, a prática do financiamento público de campanha fracassou, não resolveu o problema da corrupção, ao contrário, aumentou. Ainda para os autores Sintra e Amorim, o financiamento público de campanha não resolve inteiramente a questão das desigualdades nas disputas eleitorais, dado que a repartição dos recursos será feita proporcionalmente à votação obtida pelos partidos políticos,
contemplando as grandes agremiações. Outra dúvida levantada pelos autores diz respeito à distribuição dos recursos entre os candidatos pelas direções dos partidos, que podem privilegiar algumas candidaturas em detrimento de outras. Ainda mais, a medida não impedirá de que se busquem recursos de fora de suas campanhas, pois será praticamente impossível controlar e fiscalizar uma eleição em nível nacional com milhares de candidatos, como é o caso das eleições municipais, por exemplo. A discrepância na representação parlamentar entre os estados também é um tema emblemático da reforma política, junto com a questão do federalismo. O argumento mais conhecido é o de que alguns estados, como São Paulo, por exemplo, é subrepresentado com seus 70 deputados federais, enquanto Roraima é superrepresentado por possuir 8 deputados para a Câmara Federal, segundo determinação da Constituição Federal de 1988. 11 pequenos estados estão superrepresentados. Todos têm menos de 1,6% da população, índice que lhes daria direito a menos de 8 deputados. O pior caso é o do estado de Roraima, que elege 8 deputados, 1,6% da Câmara, mesmo com apenas 0,08% da população brasileira. O sistema vigente no Brasil concede um deputado para cada 534.850 paulistas, enquanto a Roraima elege um deputado para cada 14.500 habitantes, tornando o voto roraimense 36,9 vezes mais forte que o de um paulista. Sobre a questão da representação dos estados na Câmara dos Deputados, apresentamos o trabalho de Soares e Lourenço, adaptado por Jairo Nicolau. No Brasil, ocorre uma distorção segundo a classificação apresentada na tabela. As maiores discrepâncias aparecem no Acre, Amapá e Roraima, com 8 deputados cada estado. Por outro lado, São Paulo aparece com 70 deputados, um déficit de 41 deputados, segundo o cálculo dos especialistas. Para que a reforma política tivesse êxito, ela deveria corrigir esta discrepância para evitar que alguns estados sejam favorecidos pelo excesso de representantes em relação a outros que têm um número reduzido de deputados. A polêmica é grande e esse também é um tema bastante recorrente nos círculos acadêmicos, espaços políticos e na opinião pública. Apresentaremos a seguir alguns argumentos sobre esse tema polêmico. O cientista político Fábio Vanderlei Reis vê na não obrigatoriedade do voto uma concepção equivocada. Diz o autor: a proposta de supressão da obrigatoriedade do voto me parece ser claramente equivocada.
e não há por que negar ao voto o significado também de dever cívico, afirma o cientista político. Com a não obrigatoriedade do voto, sendo o voto facultativo, seriam os eleitores das camadas mais pobres os mais propensos a não participar das eleições e de recorrer ao instrumento do voto para a transformação de suas vidas. Nas palavras de Reis, a consequência geral é que, na vigência do voto facultativo, ocorra a renúncia popular ao sufrágio. Sem a obrigatoriedade, são os setores mais populares, aqueles que, em maior medida, deixam de comparecer às eleições e de recorrer ao instrumento do voto. Sem contar que a classe rica sabe da importância do voto, de eleger os seus representantes para manter os seus privilégios, além de conseguir manipular com as políticas clientelistas as classes menos favorecidas. Na mesma linha segue a posição de Renato Janine Ribeiro. O autor argumenta que, mesmo com o voto facultativo nos Estados Unidos, considerado uma democracia consolidada historicamente, a abstenção é bastante alta e, pior, são as classes mais excluídas, os negros, as que se abstêm em maior número. Eis o argumento de Ribeiro. Nos Estados Unidos, onde o voto é facultativo, não só a abstenção nas eleições tem sido bastante grande, como ela tende a se perpetuar nos mesmos grupos sociais e étnicos, basicamente os discriminados socialmente, em especial os negros. Imaginemos então como seriam as eleições na frágil e emergente democracia brasileira. Quem compareceria às urnas? Sem dúvida, apenas os esclarecidos, os verdadeiros interessados. Da mesma forma, Fábio Conder Comparato entende que a não obrigatoriedade do voto causa malefício à nossa democracia. A classe dirigente apenas estaria propensa em participar mais efetivamente. Os únicos, nas eleições, perfeitamente conscientes da verdadeira personalidade política dos candidatos e do que a eleição de cada candidato significará concretamente para o país, são os membros das classes dominantes, da minoria absoluta do eleitorado. Esses votam friamente, votam com a cabeça e também com o bolso, argumenta Comparato. Hélio Schwartzman, contrariando os argumentos anteriores, entende que o voto obrigatório acaba suprimindo a liberdade individual. Diz o autor, em minha opinião, o voto livre deve ser defendido por razões filosóficas e não táticas ou estratégicas. Antes de tudo, precisamos recusar a ambiguidade direito-dever. Ou o voto é um direito ou é um dever, não podendo partilhar dessas duas naturezas simultaneamente. Ao tornar o voto obrigatório, nós, de algum modo, reduzimos o grau de liberdade que existe por detrás da decisão espontânea do cidadão de ir à sessão eleitoral e escolher um candidato. Para Schwartzman, a prática da obrigatoriedade do voto é uma realidade apenas dos países de economia emergente. Outro ponto polêmico da reforma diz respeito à migração dos deputados entre os partidos, o já conhecido troca-troca dos políticos que procuram acomodar-se a um partido em que possa tirar proveito pessoal, independentemente de manter a fidelidade à legenda pela qual foi eleito. Dulce entende que a naturalidade do troca-troca é a causa principal do descrédito dos políticos junto à opinião pública. A rigor, a mudança de partido significa renúncia ao mandato obtido nas urnas. É como se começasse subitamente um outro mandato, sem nenhuma delegação formal.
É surpreendente a naturalidade como essa questão tem sido encarada no Brasil, pois ela é talvez o principal fator de descrédito dos partidos junto ao povo. Os estudos de Carlos Ranulfo Melo demonstram que o grau de imigração partidária no Brasil sempre permaneceu em torno dos 30% na Câmara dos Deputados. Para o cientista político Jairo Nicolau, a troca de partido é uma marca da política brasileira desde a redemocratização em 1985. Uma boa forma de dimensionar o fenômeno das mudanças partidárias do Brasil é observar a Câmara dos Deputados. Da mesma forma, para o cientista político André Marenco, a migração partidária era marginal no primeiro sistema multipartidário brasileiro, especialmente entre 1950 e 1962, mas que aos poucos tem evoluído nas últimas legislaturas. Quase 60% dos deputados, quando eleitos, já haviam pertencido a mais de um partido no mesmo sistema partidário. Especialmente a partir de 1995, há claramente o crescimento de um tipo de imigração que pode ser interpretada como adesão ao governo. Marenco propõe alguns ajustes para suprimir incentivos para o troca-troca. Dentre eles, a mudança no regimento da Câmara tem a ver com a distribuição de recursos parlamentares e o aumento no tempo de filiação partidária. O Brasil é um dos poucos países a utilizar a chamada lista aberta nas eleições proporcionais, isto é, o voto é dado pelo eleitor a um candidato de sua preferência, e isso muitas vezes acaba ajudando a eleger outro candidato de perfil político diferente, com o qual o eleitor não tenha qualquer identidade. Isso é possível graças às coligações efetuadas entre os partidos. Segundo Amorim e Sintra, na maioria dos países que adotam o sistema eleitoral proporcional, o eleitor vota numa lista partidária em vez de nomes singulares. Na lista, os nomes dos candidatos são arrolados na ordem em que forem registrados pelo partido e, portanto, em que deverão ser eleitos. Para alguns críticos, porém, o sistema de lista aberta incentiva a competição e o conflito dentro do próprio partido, dificultando a coesão partidária. Os outros candidatos da mesma chapa tornar-se-ão os piores inimigos do candidato ao empregarem uma série de artifícios desleais e condenáveis para ganhar as eleições. Esse sistema pode favorecer o personalismo na medida em que os partidos procurem pessoas influentes entre os representantes de categorias e grupos sociais que, muitas vezes, independem do seu próprio partido. De igual modo, gera um número excessivo de candidatos, o que dificulta ao eleitor um conhecimento mais abrangente sobre a trajetória política e os projetos de cada candidato. Por fim, no sistema de lista aberta, não há uma ligação entre o eleitor e o seu representante no sentido de uma cobrança de desempenho e soluções. Os parlamentares são eleitos sem maiores compromissos com os eleitores e com os problemas de cada região do Estado. Segundo esses críticos, qualquer reforma política séria deveria ao menos modificar o sistema de representação proporcional para que ele adote lista fechada, de modo que o eleitor só possa votar na lista completa de candidato do partido, não tendo a opção de selecionar candidatos individuais. Caberia ao partido escolher os candidatos mais competitivos e fazer o registro dos mesmos junto ao Tribunal Eleitoral antes das eleições. A forma ou método adotada para os partidos escolherem os seus candidatos poderia ser através de primárias internas, comissões executivas ou convenções partidárias. Assim, o nível de campanha se elevaria, passando de um curto tempo de cada candidato,
15 ou 20 segundos na televisão ou no rádio para uma exposição mais ampla nos debates entre os candidatos, a fim de permitir ao eleitor conhecer as reais propostas em disputa. Limonge e Figueiredo se contrapõem à posição da lista fechada. Para os especialistas, os partidos agem disciplinadamente no Congresso Nacional. Por isso, um dos objetivos fundamentais de introduzir a lista fechada no lugar da lista aberta se baseia em um falso problema. A lista fechada, segundo Limonge e Figueiredo, eliminaria a participação do eleitor na competição intrapartidária, diminuindo a sua possibilidade de intervenção. Para os autores, a lista fechada exclui a participação do eleitor na formação dos quadros. O eleitor vai votar na lista formulada pelo partido. A lista fechada fortalece apenas o partido, o que não significa que seja bom para a democracia. Sabemos que o sistema eleitoral vigente no Brasil é proporcional, isto é, um deputado pode ser eleito com votos de qualquer lugar do seu estado. O que determina quantas cadeiras cada partido terá é a soma da votação da legenda e da votação nominal dos candidatos do partido. Os mais votados ocupam as vagas. O voto distrital também faz parte das discussões da reforma política. No sistema distrital, cada estado é dividido em um número de distritos equivalente ao de cadeiras no legislativo. Os partidos apresentam seus candidatos e ganham o mais votado em cada distrito. A condição básica para dividir o mapa é que cada área tenha um número equivalente de eleitores. Os distritos podem abranger vários municípios pequenos ou grandes municípios divididos em vários distritos. O cientista político Bolívar Lamonier vê a vantagem no voto distrital. Para ele, o voto distrital aumentaria o poder de fiscalização dos eleitores sobre os seus representantes, pois o autor acredita que as regras atuais facilitam a atuação de políticos que conseguem se reeleger em outro local, mesmo que não tenham tido um bom desempenho parlamentar. Há críticas ao sistema distrital, dentre as quais estas são as mais recorrentes. Em primeiro lugar, a eleição majoritária para parlamentares transformaria os deputados em vereadores que prefeririam defender questões locais às questões nacionais para se elegerem. Segundo, se apenas um candidato for eleito por distrito, então apenas um partido será representado em cada distrito. O terceiro ponto é que os representantes dos distritos teriam nas casas legislativas estaduais e federais uma responsabilidade muito grande com o seu distrito, o que agravaria ainda mais o atual problema das solicitações de favores orçamentários para obras locais e eleitoreiras, em detrimento do bem comum da população ou da federação. E ainda, a delimitação dos distritos seria tarefa complicada de se realizar. Por fim, os candidatos distritais continuam sendo listados exclusivamente sob o comando das chefias partidárias, cabendo aos eleitores apenas a opção entre este ou aquele já elencado, o que desfaz qualquer ideia de democracia. Para Milton Temer, a representação do povo na Câmara dos Deputados deve ser feita através do voto proporcional. Temer é contra o voto distrital. Cito: não aceito o voto distrital, nem o conceito de que o parlamentar tem que representar a sua base. Parlamentar pode representar a sua base na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa. Na Câmara dos Deputados, o projeto é nacional. Para Requião, a organização já é distrital. Para o político, o voto distrital aplicado aos cargos da Câmara transformaria o Congresso Nacional
numa espécie de associação de bairro. A distritalização existente do prefeito e do governador do estado já é suficiente, conclui o político. Outros teóricos e políticos defendem ainda o sistema misto. Nesse modelo, os estados são divididos num número de distritos equivalente à metade do número de vagas no legislativo. Metade dos deputados é eleita pelos distritos e metade por listas de candidatos feitas pelos partidos. Os nomes e a ordem são definidos nas convenções de cada partido. Quanto mais voto de legenda um partido tiver, mais vagas poderá preencher com os candidatos eleitos pelos distritos. Segundo a pesquisadora Kátia de Carvalho, a cláusula de barreira ou cláusula de exclusão ou ainda cláusula de desempenho foi inserida pela primeira vez em nosso ordenamento com o Decreto-Lei nº 8.835/56, artigo 5º, e com o Código Eleitoral de 1950, cujo artigo 148 previa o cancelamento do registro do partido que não conseguia se eleger pelo menos um representante para o Congresso Nacional, ou que não obtivesse ao menos 50 mil votos. Porém, essa disposição legal nunca chegou a ser aplicada. Doutrinariamente, afirma Carvalho, entende-se por cláusula de barreira a disposição normativa que nega a existência ou representação parlamentar ao partido que não tenha alcançado um determinado número ou percentual de votos. Segundo os defensores da cláusula de exclusão, essa medida coibiria a pulverização dos representantes em um número elevado de partidos políticos, o enfraquecimento dos pequenos partidos e o surgimento dos partidos de aluguel. No sistema eleitoral vigente no Brasil, a verdadeira cláusula de barreira para a diplomação e o ingresso do candidato consagrado nas urnas funda-se no estabelecimento do quociente eleitoral e partidário. A cláusula de barreira visava reduzir o número de partidos políticos, inviabilizando a representação parlamentar dos pequenos agrupamentos partidários, entre os quais aparecem legendas de aluguel, mas também legendas que expressam correntes ideológicas. A cláusula de barreira estava posta na legislação e deveria vigorar a partir das eleições de 2006. Ou seja, o partido que não alcançasse 5% dos votos dados para a Câmara não teria representação parlamentar, participação no fundo de financiamento partidário e nem teria acesso ao rádio e à televisão para expor seus programas e suas candidaturas e eleições futuras. No entanto, recentemente, os pequenos partidos venceram a batalha no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ao derrubarem a validade da lei que o restringia o funcionamento parlamentar e o acesso das siglas ao fundo partidário e ao horário eleitoral gratuito. Na forma em que a cláusula de barreira foi redigida, na Lei nº 9.096/95, a Lei dos Partidos, ela restringiria bastante a participação das pequenas agremiações políticas, o que motivou propostas com o escopo de abrandar-lhe as exigências. Se caso estivesse entrado em vigor o artigo 13 da Lei dos Partidos Políticos, somente 7 dos atuais partidos teriam o funcionamento parlamentar, a saber, o PT, o PFL, o PMDB, o PSDB, o PP, o PSB e o PDT. Segundo Carvalho, esta medida não se reveste de instrumento saneador do sistema partidário, mas, em verdade, de uma cláusula de extermínio. Partidos ideológicos e históricos como o PCdoB, o PPS, o PTB e o PV, em síntese, com exceção do PT, todos os demais partidos de esquerda seriam afetados pela medida,
ficariam diante de um dilema em optarem por manter a sua identidade histórico-ideológica e perder a sua expressão parlamentar, ou se fundirem a outros partidos, como deseja a lei, e perder a sua identidade. Limonge e Figueiredo acreditam que o elevado número de partidos não ameaça a democracia brasileira. Nas palavras dos autores, novamente surge o problema da necessidade de restringir o número de partidos para favorecer a governabilidade. Mas esse é um falso problema, pois não há nada na democracia brasileira sendo ameaçada por causa disso. Muitos cientistas sociais têm refletido sobre o tema da reforma política. Eis os nomes de alguns deles: Fernando Limonge e Argelina Figueiredo, André Marenco dos Santos, Carlos Ranulfo Melo, Raquel Meneghello, Jairo Nicolau, Fábio Vanderlei Reis, Maria Vitória Benevides, juntamente com Paulo Vanucci e Fábio Kersh, especialmente com a obra Reforma Política e Cidadania, São Paulo, Perseu Abramo, de 2003. Ao encerrar esta aula, algumas conclusões já podem ser tiradas. Dentre elas, a triste constatação de que muito pouco do projeto de lei 2679, da chamada reforma política, será aprovada. A frase do ex-deputado João Caldas, do PL de Alagoas, é bastante elucidativa nesse sentido. Ou seja, ninguém vai aprovar um projeto que daqui a alguns meses ou nas próximas eleições possa lhe prejudicar ou comprometer a sua reeleição. Apesar do quadro desolador, porém é preciso manter a mobilização e não desacreditar. Como nos ensina Comparato, citando Gramsci, é preciso ser absolutamente pessimista no diagnóstico, mas manter a mais acesa esperança na ação. Para isso, a participação popular é imprescindível para que a reforma política chegue a bons termos. Sem a participação popular, corremos o risco de enfraquecer ainda mais nossas instituições democráticas, além de perder a legitimidade perante a opinião pública. Compartilhamos com a preocupação de Benevides de que a discussão da reforma política não pode ficar apenas no âmbito parlamentar, devendo ser mais ampla. A reforma política tem sido assunto quase restrito à atividade parlamentar e, portanto, partidário, que já coloca uma delicada questão de eficácia e legitimidade diante da opinião pública. Benevides critica os partidos de aluguel e argumenta ainda sobre a necessidade de fazer a reforma política o mais urgente possível para o bom andamento do processo democrático. Muitos partidos são máquinas eleitorais e as tais legendas de aluguel durante as campanhas ou máquinas parlamentares atuando como lobbies pagos pelos erários. Sua reforma é tão necessária quanto a realização de eleições ou o ar democrático que queremos respirar, com liberdades públicas e imprensa livre. Fica para nós a expectativa de uma reforma política que seja capaz de resolver os vícios históricos da política brasileira, como a tradição oligárquica, o coronelismo, o personalismo, o clientelismo e o patrimonialismo. Contudo, analisando os personagens políticos que estão à frente da reforma política, haveremos de concordar com Benevides. Diz o autor: a julgar pelo andar modorrento dos pretensos reformistas, caímos num círculo vicioso. Não consolidamos a democracia porque nos falta verdadeiros partidos. Não temos partidos políticos porque nos falta a verdadeira democracia. Como nos diria essa de Queiroz, estamos bem arranjados. Concluímos com as palavras de Limonge Figueiredo.
As propostas de reforma política têm sido, segundo os autores, muito enviesadas pela preocupação de fortalecer os partidos, mas estão restringindo, segundo os autores, a manifestação de vontade do eleitor e a consideração dessa vontade no momento de proclamar o resultado. Eu prefiro o contrário, concluem os autores, ou seja, a reforma política só terá êxito se considerar os anseios do eleitor, consolidando verdadeiramente a democracia participativa. Concluímos com as palavras de Limonge Figueiredo. As propostas de reforma política têm sido, segundo os autores, muito enviesadas pela preocupação de fortalecer os partidos, mas estão restringindo, segundo os autores, a manifestação de vontade do eleitor e a consideração dessa vontade no momento de proclamar o resultado. Eu prefiro o contrário, concluem os autores, ou seja, a reforma política só terá êxito se considerar os anseios do eleitor, consolidando verdadeiramente a democracia participativa. Agradeço a atenção e bom trabalho a todos.